Boa tarde a todas e todos, né? Para a gente iniciar essa atividade, somente gostaria, primeiramente, de me apresentar, fazer minha autodescrição. Eu me chamo Tiago, sou psicólogo educacional aqui da DEAP. Sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelo e barba e bigodes curtos, castanhos e grisalhos. Estou vestindo uma camisa na cor marrom. Estou sentado de frente com um fundo branco, com alguns detalhes em cinza, né? Imóveis, e acompanho aqui também, queria destacar da nossa equipe, a Marilda e a Camila, psicólogas educacionais também. A gente está bastante satisfeito com o interesse e a presença de vocês nesse webinar, eu acho que é legal registrar isso, é muito bacana vocês comparecerem e participarem com a gente, né? Só queria lembrar que essa atividade e outras também de outros formatos, né, elas são ações promovidas aqui pela área de orientação educacional da DEAP, com o objetivo de trazer mesmo para vocês conteúdos que sirvam para apoiar aí a vida acadêmica, né, dos estudantes de graduação e da pós também, da pós-graduação também aqui da Unicamp. Contribuindo, claro, para a permanência estudantil, a integração, né, e a formação universitária em geral. Dito isso, né, eu queria então dar as boas-vindas à nossa convidada, que é a Crislane Luiz Araújo. A Crislane, ela é psicóloga, doutora em educação pela USP de Ribeirão Preto. Ela atua na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, o PRAS, da Universidade de Alfenas, a Unifal, em Minas Gerais. É o órgão responsável, né, por políticas de apoio à comunidade acadêmica daquela universidade, daquele espaço. A Crislane trabalha com pesquisa, né, na área de desenvolvimento humano, psicologia e educação superior. Sem me alongar também demais, né, até para deixar que mais do currículo, da experiência, possa ser trazido com maior propriedade também pela própria palestrante, né, eu passo então a palavra agora para a nossa convidada, né, para dar o início à atividade. Crislane, obrigado e bem-vinda. Obrigada, gente. Desculpa aí o contratempo que a gente estava tendo aí com os equipamentos, que hoje a internet na Unifal não está colaborando, e aí eu não sei. Para você ter ideia, agora eu acabei de transferir para o meu notebook e o meu notebook está funcionando normalmente. Então, o importante é que agora a gente pode conseguir fazer a atividade, né? Essa é uma temática que tem sido, né, a questão da inteligência artificial e do bom uso, né, do uso da inteligência artificial tem feito parte também, atualmente, tanto da minha atuação quanto do meu interesse, né, em pesquisa, até, assim, no meu encerramento do doutorado, foi onde, né, onde a inteligência artificial começou também a fazer parte da minha trajetória, né, como doutoranda, e eu achei muito interessante, e ao mesmo tempo me preocupei muito em como fazer um bom uso, né, que a gente fala que é o uso ético, né, da inteligência artificial, e ao mesmo tempo, o que vem me impactando, assim, e que me afeta diretamente, eu atuo como psicóloga, né, como o Tiago falou aqui na universidade, e como o uso da inteligência artificial vem impactando, né, o nosso fazer acadêmico, né, a vida de vocês enquanto universitários, né, o público que está nos assistindo agora, né, em sua grande maioria são os estudantes, e, e aí isso me intrigou, e aí a gente, desde o ano passado, nós começamos aqui na Unifal a fazer atividades nesse sentido, e aí o convite da Marilda vem de encontro a isso, né. Marilda, eu vou pedir para você ir passando os slides para mim, por favor, né, por conta dessas mudanças aqui, eu não estou com ela salvo aqui. Aí você vai passando e à medida que eu for avançando, eu vou te avisando. Pode ser? Por favor. Pode ser sim, só um minutinho. Camila ou Thiago, vocês conseguem passar? Sim? Tá bom. Como a gente falou, né, a questão não é a gente discutir aqui, como eu já fiz uma breve introdução, a questão não é discutir sobre uma questão mais técnica do uso da inteligência artificial, mas
como nós, né, podemos fazer um bom uso dessas ferramentas, entender o ambiente digital, como que ele tem estado presente na nossa experiência acadêmica, né? E aí, diante disso, né, eu coloco aqui algumas questões para reflexão, que é a gente pensar, né, como que a gente percebe, né, na nossa prática, o uso da inteligência artificial hoje, né? Como que isso impacta o nosso desempenho e como que a gente tem lidado com isso. Foi interessante, porque veio de encontro, né? Eu estava preparando a atividade a semana passada e uma estudante que é trabalhadora, né? Que ela, durante a semana, ela trabalha o dia todo, ela é de um curso que tem uma exigência integral e final de semana ela trabalha para se manter aqui na universidade. Fora que ela também recebe assistência estudantil, mas a gente sabe que nem sempre eles conseguem, né, sobreviver sem o trabalho, né, paralelo. E aí, ela me falando das exigências de quantas coisas ela tinha para estudar e quantos textos ela tinha que ler. E eu perguntei para ela, né, se não era interessante ela usar uma dessas ferramentas de IA para fazer alguns resumos, para ajudar ela a adiantar um material de uma disciplina que ela tinha mais facilidade, para ela poder se dedicar um tempo maior para uma outra que ela estava com mais dificuldade. E aí ela me apontou assim, e ela ainda me perguntou, ela falou assim, quanto tempo você é formada? E eu falei, né, que fazia em torno de 20 anos que eu terminei a graduação, 19 anos. Aí ela falou assim, na época eu não tinha essa facilidade toda, eu tenho medo de fazer desse jeito e que isso me torne uma profissional ruim, porque eu tenho medo de parecer que eu estou passando por cima. Porque eu estou pedindo ajuda da IA. A IA me ajuda. Eu ainda, né, como a gente tem trabalhado com isso, a gente tem feito uso, né, que a gente fala ético das IAs. E aí a gente até tem a pedagoga que trabalha aqui comigo, a Michelle, que vai fazer uma atividade com vocês, até orienta algumas IAs que podem ser utilizadas, né? E eu cheguei a comentar de uma delas com ela. E aí ela ficou muito angustiada, porque ela achava, e aí foi interessante essa fala dela para mim, porque ela achava que fazer o uso a transformaria numa profissional que não estudou o suficiente ou não aproveitou o suficiente do que a universidade pode oferecer. Eu achei muito interessante. E aí eu me coloquei nessa pergunta agora, né, para vocês, né? Como que vocês estão lidando com a presença, né, da tecnologia e as exigências do cotidiano da universidade, né? Porque o que a gente observa é um ganho de produtividade, né? Que se a gente pensar no uso da tecnologia, hoje a gente tem acesso a inúmeros artigos e materiais. Eu ainda me lembro que na época minha acadêmica a gente ia para a biblioteca aproveitar para pegar um único exemplar que tinha lá para poder tirar cópia, ou se a gente não tinha como tirar cópia, xerox, a gente tinha que torcer para ter mais de um exemplar para poder levar para casa para poder estudar. Né? E aí eu ficava torcendo, eu me lembro que eu torcia, saía até 10 minutos antes da aula, terminar, para poder ir na biblioteca e pegar esse exemplar a mais para não correr o risco de ficar sem material para estudar em casa. E aí hoje a gente tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo que eu acho que é uma facilidade, ela gera uma angústia. E aí, quando a gente fala disso, e eu vou falar, né, daqui para frente sobre isso, não, é uma angústia que o tempo todo nos acompanha de que a gente não está fazendo o suficiente, né? E eu acho muito interessante a gente partir para essa questão de uso da inteligência artificial e a nossa saúde mental, né? Como que a gente tem e vai poder fazer bom uso disso, né? Porque o que que a gente tem? A gente ganha em produtividade, mas ao mesmo tempo a gente ganha em cansaço, né? A gente ganha mais cansaço, uma ansiedade, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos uma dificuldade de concentração maior, que os estudos vêm apontando também, né? E eu brinco que eu sou prova disso, né? Porque o tempo todo que igual eu ia entrar na atividade agora, e eu estava respondendo no WhatsApp antes, para deixar tudo em ordem, para poder entrar antes do meio-dia e meio, que eu não consegui, porque eu estava respondendo demandas, né? Então, é uma dificuldade de concentração, e uma sensação recorrente de que a gente está sendo insuficiente, né? E aí, pode passar para o 2, Marilda? Ou o Tiago, não sei quem vai passar. Você sente que precisa produzir mais rápido hoje do que antes? Né? E aí, é uma pergunta simples.
Mas é uma pergunta importante, né? Porque a sensação. E aí é interessante, porque como eu tenho, né, eu atendo muito e eu tenho conversado muito, ela não é individual, ela é coletiva. Nós todos estamos sendo atravessados por essa sensação de que temos que fazer mais, né? Todas as pessoas me falam as mesmas coisas nos atendimentos, né? Principalmente no contexto universitário, né? Que se e é natural, né? O ambiente acadêmico já chega carregado por uma cobrança excessiva, né? Que é natural que, por exemplo, principalmente os meninos que eles ingressam, né, no ensino superior, os ingressantes. É toda uma mudança, né? Às vezes dependendo, houve a mudança de cidade, a mudança de formas de aprender e ensinar, e a mudanças de rotina, né? São as mudanças de rotina de casa, de convivência, de relações interpessoais, e agora, né, para completar tudo isso, né, um ritmo frenético do aprendizado, né, que está vindo junto também com o excesso de cobrança, assim, que eu falo nas questões pessoais por conta de WhatsApp, redes sociais e o tempo todo, né, houve uma facilidade, né, e aí é o interessante porque ao invés da gente pensar, e é isso que eu estou convidando a gente para dialogar sobre isso, não é individual, não é eu que não estou dando conta, ninguém está dando conta, assim, se a gente for pensar, ela é coletiva, né? E o pior disso tudo é que, se a gente for pensar, ela é produzida pelo contexto que a gente está. Né? No meu trabalho de mestrado, eu trabalhei sobre promoção de saúde, construção, né, de espaços de saúde na universidade. E aí, eu sou de uma perspectiva que é histórico-cultural. O que, que é isso? Ao invés de eu entender que se a pessoa que chega para mim em adoecimento psicológico, ela está deprimida e ansiosa porque ela não está dando conta das coisas, ou porque ela é o problema, eu entendo e eu pergunto, né, como é que está a tua vida? Quem são as pessoas que estão com você? Porque é um contexto que está produzindo tudo isso, né? É o social que está trazendo isso para o individual. Eu estou adoecida, talvez eu precise entrar com medicação, com psicoterapia, com buscar, igual a gente faz aqui na universidade, buscar um apoio pedagógico para eu aprender a estudar, tal, quer dizer que eu não estou dando conta, mas será que sou eu? Ou será que é um meio que está trazendo isso para mim? Né? E eu só estou respondendo e talvez não tenha as ferramentas, e a gente vai discutir sobre isso agora, daqui a pouco, para lidar com isso que está sendo trazido para mim, né, por essa aceleração, né, para esse excesso de demandas, né. Então, não é uma percepção subjetiva, né, individual, ela é estrutural, é uma questão mais estrutural, né. Pode passar para o próximo, Tiago. E aí, qual é o contexto, né, da nossa era, então, falando sobre isso, né? Então, as palavras que definem seriam o excesso e pressão. Porque a gente tem um excesso de informações, né? Um volume muito grande, né? Até para preparar essa atividade, gente, como tinha material para ler ontem, 11 horas da noite, e eu sentada dormindo em cima do notebook, 11h30 da noite. Então, assim, é um excesso de informações e a gente nunca lê e nunca dá conta de tudo, né? E eu acho que é uma aceitação difícil de que a gente não vai dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo um planejamento do que é preciso dar conta. Assim, qual é o equilíbrio entre isso, né? Então, tem um excesso e tem uma pressão, né? Essas múltiplas tarefas, e aí, mais uma vez, a gente cai nessa armadilha, né? De que a gente acredita que ser multitarefa é bom, mas não é, que a gente nunca vai conseguir carregar vários pratos ao mesmo tempo. Então, abrir, aí é o termo, né, da cultura do multitasking, que é você abrir várias abas e no final das contas não dá conta de nenhum. Abrir o WhatsApp para responder uma pessoa e a hora que você viu, você respondeu outras 10 e não respondeu a que você tinha aberto o celular para poder responder o WhatsApp. Né? É uma pressão por desempenho, porque se mudou, né? E aí tem um dos slides que eu vou falar sobre isso, né? A gente está tendo um remodelamento, né? Uma distorção do que seria um bom desempenho por conta da tecnologia, né? E por conta do uso que a gente vem feito dela. E aí, junto, né? Vem essa nova camada que é a nossa relação com a IA,
Porque a IA, o próprio nome já diz, né? É inteligência artificial. Nós não somos aquilo que, se eu pedir para a IA fazer um resumo de um texto para mim, que eu demoro 1 hora e meia para ler um artigo, e se eu for ler com mais calma e um tempo até maior, a IA me dá um resumo em 30 segundos. Né? E aí talvez a gente tomar um pouco de cuidado de imaginar o que, que a gente espera da gente. Né? E para o próximo, pode ir, Tiago. Né? E aí, a gente pensando nessa discussão, né? Existe o que é promessa e o que é a realidade, né? O que, que a tecnologia prometeu para a gente? Que a nossa vida ia ser mais fácil, né? Que a gente ia ter menos trabalho, né? E não foi exatamente isso que aconteceu, né? O que a gente tem, né? E eu acabei de discutir sobre isso, é um excesso, né? É um excesso de atribuições e um excesso de cobranças, porque é isso que está sendo colocado para a gente, né? E aí vem o que a gente chama de exaustão digital, né? A nossa relação com o ambiente digital está nos desgastando. E é interessante, né, que a gente fala que vai entrar para fazer alguma coisa, vai ser rapidinho, e a hora que a gente vê foram-se horas do nosso dia, né? É muito interessante como a gente. E às vezes a gente quer se distrair e também se distrai nas redes sociais, né? Instagram, TikTok e tudo mais. E aí foram-se mais horas do nosso dia, e aí e é engraçado que realmente é uma armadilha, né? Porque aí mais uma vez estamos nós, perdemos horas do nosso dia, estamos cansados, com a sensação de que a gente não fez nada, né? Porque a gente fez o uso da tecnologia, né? Que a gente achou que era ao nosso favor e nesse momento não está sendo. Pode passar, Tiago. Muitas abas, né? Muitas vezes a gente abre muitas abas ao mesmo tempo. A gente recebe notificações constantes, né? Eu tentando abrir ali a atividade e recebendo um áudio. E eu falando para uma pessoa assim, eu vou ouvir seu áudio depois com mais calma, depois das 2 horas, né? Que são as notificações constantes. E aí a gente tem esses estímulos que são contínuos. O que, que o nosso cérebro aprende com essa informação? De que a gente tem que estar em estado de alerta, né? E aí, mesmo quando a gente não está na internet, ou mesmo quando a gente não está produzindo, que aí a gente fala de uma característica do nosso cotidiano, que é a produtividade, né? Do nosso cotidiano atual e do modelo que a gente vive, né? Que é um estímulo que é o tempo todo tá produzindo, e aí a gente tem que gastar, né, dopamina do nosso cérebro para receber mais informações. A gente tem que produzir dopamina, e aí a gente vai causando um cansaço. Pode passar, Tia. Mas assim, antes de eu falar sobre isso, eu lembrei de uma história aqui, né? Uma estudante me disse assim: Ah, Cris, eu sento para estudar, em poucos minutos eu já passei por várias coisas, assim, por várias, e eu não consigo avançar. Eu entro na internet para estudar, para pesquisar, e aí eu acho que o problema sou eu. Que eu que não estou conseguindo, porque é o que eu falei, às vezes aparece como dificuldade individual um efeito que é do ambiente, né? Então não se trata então de incapacidade ou de uma dificuldade, mas de um contexto, né, que tem inviabilizado a concentração contínua. Porque o nosso cérebro ele tem, e aí indo para esse slide aí, o nosso cérebro tem limites biológicos, né? A nossa atenção, ela não é um recurso finito, né? E quando ela é constantemente interrompida, o que, que a gente provoca? Uma fragmentação dessa atenção. E aí compromete o quê? Compromete a possibilidade de você elaborar um conteúdo, né? Compreender ele profundamente, você está lá num contínuo mental, né? Você está lá planejando alguma coisa, então você se perde, porque a atenção é cortada, você não consegue ler atentamente, porque a compreensão ela não consegue ser aprofundada se você tem esses desvios de atenção, e aí a gente não consegue, consequentemente, consolidar na memória. Né? A gente não consegue ter uma consolidação da memória. Então, o impacto não é só a quantidade do que eu tenho estudado, mas a qualidade e como eu tenho estudado.
né? Então, porque eu não consigo, né, se eu tenho a minha mente bombardeada dessa forma, eu não consigo manter foco em uma única tarefa, né? Por conta desse excesso de estímulos, né? E aí o que a gente tem é um comprometimento da concentração e o que eu já falei, né, que é um cansaço mental, porque a gente esgota, né, realmente os nossos recursos cerebrais, né, para processar esse tanto de informação que na maioria das vezes é irrelevante, né? Pode passar, Tiago. E o que que a ciência diz, né? Esse estudo do Borges e do Maia é um estudo que foi feito na literatura, tem que ver a base de dados agora, eu não me lembro, se era o Lilacs e outros lá, e dos últimos 5 anos, né, no caso ele fez de 2015 a 2020, do uso do smartphone e os efeitos na atenção, na concentração, na memória dos estudantes. E aí o que a gente teve foi que o uso, né, dessas tecnologias está associado a um prejuízo muito grande de manter um foco prolongado e um aumento significativo, né, e um aumento significativo na ansiedade e no estresse. Né? O que a gente teve aí como resposta é que a alta exposição digital, ela tem causado, eu me lembro de um termo que eu aprendi agora para estudar para essa atividade, que se chama nomofobia, né? Que é o medo que as pessoas, principalmente aí tem ali a faixa etária, né? Na maioria das vezes são mulheres, de uma faixa etária ali de 23 a 30 e poucos anos, o medo que as pessoas têm de ficar sem o celular ou sem acesso digital. E aí a gente tem gerado isso, né? E essa pesquisa fala, né, que existe uma redução, né, significativa na atenção sustentada, no caso, o que a literatura conseguiu, né, investigar, um aumento na ansiedade e na sensação de sobrecarga. Então, a gente considera que o que parece neutro, que é um ambiente digital que veio para ajudar a gente, né, está interferindo diretamente na forma como o nosso cérebro opera. E aí a gente ainda não sabe, mas estamos ainda investigando e vamos descobrir, né, com os estudos, o impacto disso a médio e longo prazo, né? O que a gente tem é o impacto atual e a IA, da forma como vem sendo utilizada agora, é muito recente ainda, né? Então a gente ainda não tem um contínuo aí, né, um estudo longitudinal para ver como que isso vai ser com o tempo. Tiago. Então, o que a gente considera como falta de disciplina, na verdade, o que pode estar, né, numa cortina de fumaça, o que pode estar sendo é uma sobrecarga, né? E aí é interessante essa discussão, porque, mais uma vez, né, tira o foco da individualização do problema para a gente ver ele de uma forma mais estrutural, né? Então, o ambiente digital ele é feito para distração, né? E aí, para isso, o que a gente talvez tenha que trabalhar, e com a gente, com as pessoas que a gente atende, né, os profissionais que estão aí, né, e é reconhecer, ajudar os estudantes a reconhecer essa sobrecarga, para que a gente entenda que não é ruim o uso da tecnologia, não é ruim, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que também usa, então e como psicóloga, né, então não vou demonizar o uso, né, mas ao mesmo tempo, como tudo na vida, né, de que forma fazer isso de uma forma, de que maneira a gente pode fazer isso de forma equilibrada, né. Pode passar, Tiago. Então, a cultura, né, que eu falei que a distorção do que vem acontecendo é porque nós temos hoje uma cultura da performance, né. É o que eu posto no Instagram, é a roupa que eu usei em determinado evento, é como eu consigo mostrar para as pessoas que eu estou tendo sucesso, e é como eu posso não ficar para trás dos outros, que é a performance e a competitividade junto, né. Como que eu posso sentir que eu estou acompanhando, que eu estou me destacando. E aí, né, o perfil de pessoas e aí agora isso vem de encontro também com o que eu pesquisei no doutorado, né, que eu pesquisei sobre a permanência estudantil e na verdade, a questão subjetiva de como o estudante que recebia, que era beneficiário do assistência, da assistência prioritária aqui na universidade, que é o apoio financeiro,
como que ele se sentia dentro da universidade, né? O fato de ser beneficiário interferia, mas, assim, uma das categorias analisadas foi exatamente a questão de medo de não dar conta, medo de não estar acompanhando, a necessidade de estar produzindo sempre, e uma lógica de eficiência, né? De eficácia, de rapidez, eu achei interessante porque quando eu falei para essa aluna que eu dei no primeiro exemplo, de que ela trabalha e estuda, né, ela falou assim: "Cris, mas como é que eu vou conseguir entrar numa IC?", porque a gente estava falando da possibilidade remunerada para poder largar o trabalho no final de semana. "Como que eu vou conseguir ir tirar uma nota boa na IC se eu tenho que trabalhar e eu acabo não conseguindo as melhores notas?". Então, assim, para a gente ver o quanto, né, isso entrelaça agora, se a gente for pensar, com essa questão de produtividade que a gente tem que ter no meio acadêmico. E se a gente pensa e começa a se comparar que não está fazendo, tão rápido, como a IA faz, como a inteligência artificial faz, que a gente acaba, produzindo um desgaste mental, é onde a gente gera os quadros aí, né, da pessoa se considerar nem capaz e incompetente de dar conta de tudo, né. Então, assim, a gente são várias camadas que se nosso modo de ser dentro da universidade, né. E pode passar agora, Tiago. E gera o que a gente falou de ansiedade no meio acadêmico, né, no ambiente acadêmico. Uma cobrança constante, né, uma pressão, medo de não dar conta e um sentimento de que você não fez o suficiente, né. Aí, né, eu sempre gosto de falar dos casos, né, uma vez um estudante falou: "Ai, Cris, eu não consigo relaxar nem quando eu estou estudando, porque sempre eu acho que está faltando algo, que eu devia estar estudando algo". E dependendo do curso, eu acho que as cobranças, né, se a gente pega um curso integral, e assim, já teve até uma discussão minha sobre isso, de que os cursos, tem as licenciaturas nossas aqui, que o turno, na maioria das vezes, é noturno, e aí tem os cursos que são em período integral, que eu acho, que dependendo da rotina, a gente consegue tem um desgaste mental maior, né. E aí a gente já teve falas aqui, eu até coloquei isso nos meus trabalhos, né, de professores que falaram assim: "Ah, se você não está dando conta, vai para o curso noturno", né, se você porque existe sempre a questão de que você tem que produzir muito se você está num curso de carga horária integral, né. E aí sempre o medo de que aí já chegaram alguns, tanto para mim quanto para a pedagoga que trabalha aqui comigo, que a gente discute casos, né, de alunos que falaram assim: "Ah, Cris, eu faço, sei lá, um curso que a carga horária é pesada, vou pegar odontologia ou medicina aqui, que são os cursos que tem carga horária mais pesada". E eles falam assim: "Eu tô achando estranho eu estar bem", porque normalmente eles falam que a gente não tá bem, né, que a gente nunca tem sofrido, né, e de que se você tá estudando, não, se você não tá estudando tanto e tá saindo bem, você não está estudando o suficiente, né. E aí, com esse excesso de informações que a gente tem com a era digital, existe ainda o perigo de não estar estudando tudo, mas não dá para estudar tudo, né. Pode passar, Tiago. Né, e tem os colegas e as redes, né, existe sempre a comparação de que a grama do vizinho ela é mais verde, né, o meu colega sempre consegue, os meus colegas, esse caso mais uma vez, né, os meus colegas que não trabalham parece que sempre conseguem estudar mais do que eu, estudar melhor do que eu, e realmente, né, a gente sabe dessa questão material, mas vai para além disso, né, vai para a questão da comparação, e de você sempre achar que você tem que ser o melhor em tudo, ou o melhor que você conseguir, mesmo que se extrapole os seus limites, né. E aí a gente tem sempre a métrica da pressão competitiva, e
A inteligência artificial vem também, né, com essa velocidade de processamento que desafia o que é humanamente possível, né? Desafia essa percepção, que aí é muito sério, né, que aí é onde tem essa, o que a gente chama de distorção, né, de percepção de eficiência humana, né? Que nós não vamos ter esse processamento de informações, exatamente porque ele vem da nossa humanidade. E aí é interessante que me fez lembrar agora de uma vez que eu fiz uma atividade, uma roda de terapia aqui na Unifal, e uma das discussões do grupo estava sendo sobre perfeição. E aí eu tinha de roda de terapia, que ela era professora da pedagogia, com formação, mestrado, alguma coisa em letras, alguma coisa assim. Em letras não, em a origem etimológica das palavras. E ela estava com um dicionário na mão. E ela pesquisou sobre a palavra perfeição. E ela disse que perfeição é aquilo que está pronto e acabado, e, portanto, morto. E aquilo para mim, né, ela leu lá na hora, abriu na hora, e assim, para mim foi um fechamento, como se diz, porque eu achei interessante sobre a questão de que não existe, né? O ser humano é da ordem do imperfeito. E talvez aceitar essa nossa imperfeição, né, nos tire um pouquinho dessa lógica mercadológica aí, né, dessa lógica digital de que a gente tem que ter uma eficiência sobre-humana, né? Pode passar, Thiago. Aí, né, a questão de que hoje a gente também está se comparando com as máquinas, né? A gente não mais se compara com outras pessoas, agora a gente tem se comparado com as máquinas. E aí é uma questão para a gente tomar um pouco de cuidado, porque o padrão IA, é desumano, né? E o ritmo humano ele exige um processo, né? E aí os pedagogos, os estudantes dessa área vão entender e vão falar isso melhor do que eu, que é a questão, né, de que aprender exige um tempo, exige um erro e exige uma repetição. São processos que essa automatização, né, essa parte de automatizar tudo, ela não consegue substituir, né? E é algo para a gente pensar e refletir, para a gente ver em que caminho a gente tem seguido na nossa lógica, né? Em como a gente processa o nosso aprendizado. Pode passar, Tiago. Então, por conta disso, né, a sensação é de que eu estou frequentemente atrasada, acompanhando, que eu não estou sendo o suficiente, que todo mundo produz mais do que é o que a vitrine digital traz, né? E aí, mais uma vez, essa velocidade digital que a gente tem, ela distorce o nosso aprendizado, ela distorce o que é progresso, né? Pode passar, Tiago. Então, o que a gente tem, se a gente for pensar nos benefícios e nos malefícios, né? Quer dizer, malefícios não, mas nos riscos que a gente tem corrido, né? Os benefícios, organiza as nossas ideias, gente, como no caso foi o chat, como o chat GPT me ajudou no término da minha tese de doutorado, né? Me ajudou a enxergar categorias que eu não tinha enxergado, e aí eu usei aquilo e fiquei analisando. E aí, na época, para eu fazer um uso disso, para eu não me sentir mal de estar usando, porque ela estava começando, né? Eu defendi o ano passado e eu usei em 2024, para eu não me sentir mal, né, como doutoranda, né, em educação, fazendo uso de IA, né, para eu não sentir que eu estava fazendo alguma coisa muito errada, eu fiz um curso com uma doutora da área, né, e ela falando uma coisa que foi muito legal para mim, que eu usei aquilo como mantra, assim, como a IA, é a inteligência por trás da inteligência. Que eu achei muito legal essa fala dela, né? Eu usar o que ela me trouxe, fazer análise, reflexão do que é útil, do que está me ajudando, do que não é, e não copia e cola, igual a gente vê, né? As pessoas, faça um resumo disso, entrega para o professor, aí vai lá, pede para o chat fazer, pede para outra, né? Para outra IA fazer e entrega. Não. Ela ajuda na organização de ideias,
ela acelera processos repetitivos, que são burocráticos. Gente, é muito legal. Né? Igual eu pedi para ela, me dê artigos, não sei o que, dei os comandos, aí ela me deu um tanto de artigo legal. Aí eu analisei o que era bom, o que não era. Então, assim, facilitou coisas para mim. Não vou ficar pesquisando, perdendo tempo, né? Vou ganhar tempo. E facilitar o acesso, né? A resumos, revisões, né? E os riscos. Essa expectativa de produtividade sobre-humana, a sensação de escravidão da velocidade da máquina e desestimular o esforço, né? Porque aí a gente sabe que depende do uso que você fizer, né? Pode ser que você use a IA também para não precisar ter que pensar, para não precisar ter que fazer. Então, esse é um dos riscos. Pode passar, Thiago. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que é o cansaço mental, né? Que é porque esse aí foi um artigo que eu coloquei, né? Que é do Carlotto, que ele pesquisou a respeito do uso das tecnologias, principalmente na época da pandemia, né? E os resultados foram esses, né? Um cansaço mental, a sobrecarga, né? Porque hoje trabalhar remotamente você trabalha muito mais do que você estivesse presencialmente, né? Porque a gente responde demandas. Quando eu não estou presencialmente aqui na universidade, eu respondo demandas da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Agora, os dias que eu estou aqui presencialmente, eu sinto que a hora que eu estou saindo daqui, eu não vou trabalhar mais. Então, me dá essa sensação de uma liberdade maior quando eu venho presencialmente, então eu sinto isso. E um aumento da irritabilidade e da ansiedade, exatamente por conta disso, né? Se a gente pensa que o quadro de pânico, né, quem tem síndrome do pânico, a sensação que as pessoas têm, ansiedade generalizada também, é um estado de alerta constante, é exatamente isso que você ficar de alerta constante no trabalho, ou achar que não pode tirar final de semana para descansar, ou achar que tem que estudar o tempo todo para não ser ridicularizado no seu curso, para não ficar para trás no seu curso, para não ficar atrás no seu trabalho, né? Pode passar, Tiago. Então, o problema não é, né, se a gente for pensar, o problema não é a tecnologia, mas a forma como nos relacionamos. E é tudo, né, gente? Se a gente for pensar na alimentação, o problema não é a gente comer, né? É como a gente faz uso da comida, a nossa relação com a comida, né? Que aí a gente tem as questões, né, de obesidade, outros problemas, né, anorexia e tal. E assim também é com a tecnologia, né? Porque se formos pensar, a tecnologia ela não ganha esse status de vilã e nem de mocinha, né? Tudo depende de qual é a nossa intencionalidade no uso dela, né? De que forma que eu estou pensando em usar a tecnologia, se é a meu favor, de que forma, né? E aí a gente tem que mudar, né, o foco de pensar assim que o comportamento, a nossa forma de agir é dentro de uma consciência de que existem limites, então a gente tem que ter estratégia, né, para usar ou não o digital. De que forma eu vou fazer o uso, né, do digital, da IA, no meu processo de aprendizagem, de que forma eu vou fazer. E eu tive uma oficina que eu fiz o ano passado, que era sobre o uso da IA como terapeuta, como psicólogos, né, que as pessoas têm feito uso. E aí a gente tem visto os prejuízos que isso tem trazido, e não é assim, não me sinto amedrontada, tipo, vou perder emprego agora para IA, né, porque é muito longe disso, mas a gente percebe que a gente tem que fazer usos racionais, né, da IA, né, é o nosso favor, não para trazer problemas, né. Pode passar, Tiago. Qual que é o uso sem critério, né? Quais que são os riscos, né? A gente entra nesse ciclo vicioso, né? Que a gente passa a consumir e produzir mais. Isso tem um custo real, assim, para o nosso cérebro, né? É um invisível que a gente não percebe, mas a gente está sempre conectado. Né? Isso impede realmente a recuperação mental, né? Porque o sono, o descanso é para o cérebro recuperar. Né? A gente brinca que é como se fosse um lixeiro à noite, né? Um caminhão de lixo passando para fazer toda a limpeza para o dia seguinte.
E se a gente faz esse uso dessa forma sem descanso, a gente não dá tempo para essa recuperação, né? E, né, a dispersão da identidade, né? Você começa, você entrando nesse mundo digital dessa forma, a gente começa a ter uma distorção, você começa a se sentir inútil, incapaz, então mexe no senso de identidade, né? Porque e talvez até, tipo assim, eu estou entregando, mas será que eu estou aprendendo? Né? Porque aponta a diferença, né, entre o desempenho, quer dizer, meu desempenho é bom, porque eu fiz o uso, tal, mas será que eu tenho aprendido? E o ritmo, né? Como a gente falou, né? Aprender exige ritmo e reconhecer o limite, né? Até com relação ao uso dessas tecnologias digitais, ele é fundamental. Pode passar, Tiago. Então, qual que é o caminho para o uso consciente, né? A intenção. Por que que eu estou usando essa ferramenta agora? É para aprender ou para fugir de algo? Até onde essa tecnologia ela pode me ajudar, né? Que é o limite, né? Sem gerar sobrecarga, sem gerar cansaço, sem prejudicar o que a gente está falando de. Será que eu vou ser um profissional competente? Quer dizer, será que realmente eu estou fazendo bom uso dela para aprender? Né? E como que eu posso integrar, né, a IA de uma forma saudável para que a gente tenha um uso intencional da IA, né? Pode passar, Thiago. Então, vamos para as estratégias, né? Eu pensei em algumas estratégias. Então, silenciar notificações quando eu estiver estudando, né? Para não atrapalhar o foco, que a gente falou um pouquinho sobre isso. E a técnica, né, ao invés de muitas abas, menos abas abertas, né? Que é o bonus técnico, para que a gente mantenha só as abas que são necessárias para a nossa tarefa atual. E criar blocos de trabalho, né? Isso também eu acho que essa técnica vocês vão trabalhar isso com. Eu sei que tem mais atividades para vocês terem aí mais para frente, que é como organizar esses tempos de estudo, né? Blocos de estudo com tempo definido e sem interrupção. Ou seja, quantas horas eu vou conseguir ficar aqui sentada fazendo uma atividade sem ter que olhar no meu celular, né? Essa pode passar, porque ainda dentro dessa estratégia, Tiago, tá pequenininho, mas são as técnicas, né, dessa questão de menos abas, né? Que aí que é a questão de você ter foco e qualidade, né? Se a gente focar em um projeto por vez, a gente consegue mais atenção aos detalhes. Aí a gente consegue aumentar a produtividade, né? Dessa forma, reduzir o nosso estresse, né? Tudo, tudo que não consegue ser organizado, que não tem uma rotina, que tira a gente disso, aumenta o estresse. Então, aumenta a ansiedade, a angústia de não dar conta. Então, se a gente diminui essas situações distratoras que a gente fala, a gente reduz o estresse. E aí a gente consegue implementar isso de uma forma. E aí as outras técnicas que depois a gente pode deixar para outra palestrante falar, né, que são as técnicas de estudo, né? Agendar em blocos de tempo, agrupar tarefas parecidas, por exemplo, vou responder e-mail tal dia, tal horário, vou fazer tal atividade tal dia. Treinar, né, uma técnica eu até comentei isso com ela hoje, aí ela falou que a palestrante que vai fazer a atividade, ela falou que vai trabalhar a técnica do Pomodoro, né, que são blocos de estudos com descanso. Por quê? Porque é uma nova produtividade contra a ineficiência, né, dessa quantidade de estímulos do mundo moderno, né? Pode passar, Tiago. Então, o papel nosso é não terceirizar o pensamento crítico, né, nem a elaboração nossa, né, a autoria, né, fui eu que fiz. Apesar da IA ter me ajudado, né, ela deve ser um apoio, um aprendizado, e não um substituto do processo, né? E pode passar. Pensando nisso, respeitando o nosso ritmo, né, falamos que o conhecimento ele não nasce de velocidade, ele nasce do tempo, do erro e da repetição. A gente precisa de tempo para amadurecer um conteúdo, né, para digerir essa informação. A gente precisa ir errando, que é a questão, né, não existe perfeição, como da máquina.
Existe o erro humano, o erro pedagógico, existe a repetição, é repetindo e é fazendo, fazendo pausas que a gente vai elaborando e a gente vai conseguindo aprender, né? Então, a gente tem que respeitar os nossos ciclos de descanso, porque o nosso cérebro precisa. A próxima estratégia, Tiago, a quarta, e reconhecer nossos limites, né? Estar cansada não é fracasso, é só um sinal do nosso corpo, né? A gente tem que aprender a ouvir os sinais de esgotamento, né, do nosso corpo, avisando que a mente precisa parar, né? Sem pausa não há aprendizado. E aceitar que não, a gente não vai dar conta de tudo, né? O equilíbrio, ele exige que a gente faça renúncias também. Eu não posso pegar todas as ICs, eu não posso participar de todos os projetos de extensão, eu não posso pegar 500 disciplinas para fazer, porque eu fiquei de DP em algumas, para poder terminar no tempo, integralizar o curso no tempo certo, se eu sei que isso vai trazer esgotamento, né? Pode passar. Nossa, desconfigurou aí para vocês. Então, a pergunta final, né? Você está usando a tecnologia ou sendo levado por ela, né? Quem que está no comando real, né? O uso das tecnologias, né? Elas estão sendo ativas ou reativas, você só está reagindo. E você tem realmente feito o uso da tecnologia para atingir seus objetivos ou você tem atendido aos objetivos do uso da IA? E é um pouco disso, né? Pode passar? Né, como síntese final, né, os desafios não são apenas, né, a gente pensar que são falhas individuais, né, mas reflexo desse excesso e da aceleração da tecnologia, né, e a gente tem que construir um equilíbrio que é diariamente, né, que é uma escolha consciente, né, para a gente saber como interagir com a tecnologia a nosso favor. Era isso, né? Agora, próximo slide são as referências. Se alguém quiser depois pesquisar, não, pode passar. As referências, né? E era isso, pessoal, que eu queria falar um pouquinho com vocês, abrir para a gente poder conversar. Alguém vai querer fazer alguma pergunta, pessoal? Pode abrir o microfone ou fazer pelo chat também. A gente vai trocando ideia. Já adianto meu muito obrigado, viu, Crislane? Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Pode fazer, Felipe. Eu faço uma formação aqui na Unicamp, então eu estou em contato direto com a IA no geral, tanto no dia a dia, como forma de auxiliar no estudo, até como forma de aprendizado mesmo. E eu tenho uma dúvida, puxando talvez um pouco para o mercado de trabalho, que foi o que você comentou no começo da palestra, né? Assim, eu sinto que eu consigo compreender e evoluir com o raciocínio da IA no geral. Mas eu sinto dificuldade às vezes quando eu estou fazendo isso por conta. Isso me torna uma pessoa ou um futuro profissional defasado de certa forma, porque eu entendo o fato de que você não se formou com o IA, então você explorou na marra, você foi atrás, você teve que ler e se organizar melhor e tal. Então, a minha dúvida é basicamente assim, eu com a IA no mercado de trabalho hoje, as empresas utilizam ela para facilitar, mas se eu não sei fazer sem a IA, eu, eu tô me enganando fazendo da forma que eu tô fazendo hoje? Obrigado. Pelo fato de você hoje fazer uso da IA para grande parte das suas coisas, é isso? Basicamente isso. Todas as matérias estão envolvidas com IA, os professores eles recomendam para facilitar. O mercado de trabalho, principalmente da área, está voltado para isso. Hoje em dia tudo é IA. Bom, é assim, eu sempre penso, né, e foi interessante a sua colocação, porque realmente, né, o uso da IA facilita muitas coisas. Se a gente for pensar que para eu preparar essa atividade, esses artigos que me deu foi a IA, eu consegui fazer o uso que a gente falou, né, da IA sem eu me perder no processo, né? A questão é, você daria conta de fazer sem o uso da IA? E é uma pergunta, Felipe. Você daria conta de fazer determinadas tarefas sem o uso da IA? Então, determinadas tarefas, sim.
E determinadas tarefas, logicamente não também, pelo nível de complexidade, pela falta de experiência naquela matéria ou naquela área específica. Então, eu usar a IA para entregar uma tarefa, ou então para um projeto de entrevista de emprego, processo seletivo, eu estou sabotando ou estou tipo, utilizando as ferramentas que eu tenho à minha mão, e depois eu penso futuramente, você usou isso para entrar no estágio ou para entregar uma tarefa, então eu posso exigir isso de você no trabalho, de fato, ou então depois que conseguir o estágio e tal. Eu não entendo como problemático se a gente for imaginar que quando, vamos pensar a minha área, né? Quando eu me formei, a gente forma com uma formação básica em todas as áreas, né? Eu saí com uma psicóloga geral, não especialista em determinada área. E quando eu ingresso no mundo do trabalho, né? Eu me lembro que o meu primeiro emprego foi num CAPS. E aí eu precisava conhecer muito de psicopatologia, eu não tinha tido uma formação tão consistente em psicopatologia. Então, o que que eu fiz? Eu fui atrás do conhecimento para trabalhar na área, né? E aí esse conhecimento me ajudou, e assim como as especializações, os mestrados e doutorados da vida fazem, né? Que é para poder dar um conhecimento, um conteúdo sólido, para que a gente faça uso disso. Então, nada impede de que o fato de você fazer uso dela hoje, quando você for requerido, né, no mercado de trabalho, que faça uso, né, de um conhecimento que a IA não possa te oferecer de alguma forma, ou de uma estratégia de pensamento, de um domínio que você não tem acesso pela IA, você desenvolvê-lo, até porque o nosso cérebro, ele trabalha para desenvolver esse tipo de conexão e aprendizado. Consegui responder um pouco, Felipe? Consegui, entendi. Obrigado. Nada. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Larissa? Isso. Tá muito baixinho. Se eu não conseguir te ouvir, vocês vão me ajudando, gente. Consegue me ouvir melhor? Tá baixinho, mas pode falar. Pode ser o tipo do fone, né? Crislane, primeiro eu queria te parabenizar assim, pelo conteúdo, por trazer isso nesse momento, trazer um pouco, né, desse ambiente atual que a gente está vivendo no mundo moderno. E eu me identifiquei muito com algumas das falas que você trouxe do seu primeiro exemplo, e até na semana passada eu passei por uma situação similar, que eu estava assim, gastando muito tempo e dias escrevendo trechos da minha dissertação. E um familiar me perguntou: por que que você não está usando IA para escrever isso? Você poderia fazer tudo isso em um dia. Você está há semanas aí. E aí eu fiquei me questionando, né? Por quê? E talvez entre nessa questão aí da autoria. Eu estou reunindo dados para transformar em conhecimento de um modo que ninguém nunca fez. Então, até onde eu vou, fiquei meio perdida. E aí, se você tiver algumas dicas ou algumas orientações, enfim, agradeço bastante. Eu vou falar, né, vou relatar da minha experiência no doutorado, que foi quando eu fiz o uso da IA, né? Eu, eu tinha Eu estava fazendo as categorias, eu fiz uma entrevista, e não na época que eu fiz as entrevistas para poder transcrever, né? Então foi três. E aí depois já cheguei num momento em que eu podia fazer uso dessas entrevistas. E aí eu encontrei uma conversa de dois teóricos muito diferentes, que era Bourdieu, que é um um sociólogo, né, que discutia a questão, né, das desigualdades acadêmicas e sociais e culturais, e do Vygotsky, que é um psicólogo que trabalhava... Então, assim, eu fazia essa conversa, eu estava achando inimaginável como que eu faria isso. Eu não estava conseguindo conversar, e aí eu joguei na IA para ver o que ele me ajudava a pensar. Então, ele me trouxe uns insights, eu não peguei nada pronto ali, mas ele trouxe até. Deu umas a IA na época ainda estava, hoje eu acho que está melhor, mas em 2024 não estava muito bom, não. Aí deu umas viajadas assim, sabe? Assim, mas conseguiu me trazer à luz de que ponto eu podia partir dentro daquele pressuposto teórico, dentro daquele
daquele, vamos dizer, o teórico, o Bourdieu trabalha com tal conceito, e ele conseguiu encontrar nessa categoria que eu estou pensando, o que eu podia falar sobre o Bourdieu, e colocar lá nessa categoria. E aí eu escrevia, e pesquisava era o chat, né, o GPT que eu usava mais. Aí eu colocava lá, perguntava se ele achava que estava legal, e voltava para mim, ficava conversando, eu brinquei que virou meu melhor amigo, né, e ficava conversando ali, e consegui fazer um trabalho que foi meu, não foi a IA que fez, mas ela me trouxe muita luz, assim, quando eu fui defender, e que a banca não tinha o que falar, assim, que eu falei, gente, chat da minha vida, assim, chat GPT da minha vida, né? E eu tinha uma colega que estava assistindo, e ela falou assim, realmente valeu a pena. Então, assim, não foi ele que fez, não foi o chat, eu não copiei e colei, eu não me senti, vamos dizer assim, tem um termo que a gente, uma impostora, né? E nada disso, porque todo o processo fui eu que fiz. Ele me deu ideias e eu fui escrevendo e perguntando se estava legal, como que eu podia transformar esse conteúdo de uma forma que ficasse melhor ali naquele contexto. Aí eu queria colocar uma ideia, eu jogava o meu trabalho lá e perguntava em que lugar que ficava melhor colocar essa ideia. E assim, ficou um trabalho tão bacana e que foi meu, que eu não me senti assim, em nenhum momento sendo, sabe, uma impostora no meu trabalho, sabe? Entendi, que bacana. Obrigada. Espero te ajudar para você poder fazer isso. Pois é, acho que a gente tomar esse lugar, assim, de que a gente que tá coordenando a máquina, né? E tirar bons proveitos disso. Obrigada, Crislane. Mas Acho que o Rosimeire levantou a mão. Sim. Boa tarde a todos. Agradeço pela apresentação. E só para assim complementar tudo isso que foi falado, eu tive essa experiência também de conversar com o ChatGPT, justamente colocando essa questão, até que ponto que eu deveria utilizá-lo sem comprometer o meu aprendizado e também até mesmo as funções cognitivas, né, para não ter essa interferência. E foi bastante interessante a resposta que ele deu, no sentido de, às vezes, até se perguntar o quanto, né, do que ele apresentou eu já sabia intuitivamente, né? O que me surpreendeu, se eu poderia chegar a essa conclusão de uma maneira própria, né? Sem a ajuda dele. Então, achei assim bastante interessante, porque eu vejo que realmente é um desafio, né, Crislane, fazer o uso da ferramenta sem se perder nesse processo, né? É uma linha tênue mesmo, né? e eu acho interessante porque muitas das vezes, por ele nos ajudar da forma como ajuda, né, no uso delas, talvez a gente realmente pode estar se sentindo boicotando, né, o próprio processo. Então, é uma Uhum. linha muito tênue mesmo, né? E é um cuidado que a gente tem que ter, até que ponto a gente está se entregando, né, e deixando por conta e o que realmente está sendo a nossa parte no processo. Então, é importante Uhum. essa discussão. E eu ainda acho, né? Eu acho que ainda é muito recente, e é uma discussão muito nova para a gente, né? Parabéns, aliás, pela discussão, viu? Vocês colocarem essas temáticas, porque a gente ainda não tem um efeito longitudinal disso, né? A gente ainda Uhum. está investigando, Sim, né? sim. Alô, eu queria fazer uma pergunta. Ainda tem tempo? Pode, pode? Tá, meu nome é Álvaro, eu sou aqui do Instituto de Química, tá? Eu tenho notado que existe bastante resistência de muitos professores com relação ao uso de IA na pesquisa, tá? E eu tô com um segundo orientador agora. E o primeiro orientador, ele realmente era muito adverso a essa ideia.
Esse segundo já é um pouco mais aberto. E eu convivo com outros pesquisadores que têm outros orientadores. E um deles estava comentando que o orientador dele mesmo sugeriu para ele fazer um filminho, um vídeo, usando o Lab Notebook, que é uma IA do Google. Né? Então, eu estou pensando assim, primeiro, parece que está mudando isso entre os professores, essa visão, né? E eu também queria perguntar se o DAP, ou sei lá, a Unicamp em si, tem feito algum tipo de trabalho junto aos professores também, para que possa ter uma padronização de pensamento, assim, ou de ideias, não sei, é muito difícil isso, mas que seja mais uma coisa mais geral, o pensamento sobre o uso da inteligência artificial. Não sei se tem sido feito algum esforço nesse sentido. Vou pedir para vocês responderem, mas antes eu vou só comentar uma coisa aqui. Que eu falo que tem coisas que, tem situações e fatos que eles são uma realidade concreta, né? A gente não consegue mudar mais. Então, assim, não tem como mais você resistente ou não, tá aí. Não tem como você ignorar a existência disso, né? A IA tá aí e ou a gente aprende a fazer um bom uso disso, ou a gente não tem muito o que fazer, entendeu? Assim, é aceitar e pronto, né? Eu penso muito sobre isso. E aí, é lógico, né? E aí a Marilda vai poder responder, vocês vão responder daí. Mas eu penso que é a gente se adequar a essa nova realidade. Pode falar. Marilda, Tiago. Oi, Álvaro, boa tarde. Muito interessante aí o seu relato, né, aí da sua experiência como pesquisador. E assim, né, acho que a Crislaine foi contando um pouco da experiência dela também, né, do uso da IA na pesquisa dela, de 2024, né, alguma coisa de 2025, né, e o que a gente tem percebido é que parece que agora tem surgido algo mais estruturado em relação a orientações do uso de IA em pesquisa. Né? Então, por exemplo, eu postei aqui no chat para vocês justamente um livro que está disponível na página da PRPG, da Unicamp, falando sobre o uso ético e responsável da IA em pesquisas. E, coincidentemente, hoje, né, navegando pelas redes sociais, eu também vi algo da própria CAPES falando sobre, não sei nem dar a referência para vocês nesse momento que eu vi hoje, acho que se der uma buscada talvez vocês encontrem. Mas a própria CAPES também falando sobre esse tipo de orientação. Então, o que a gente tem percebido é que parece que tem havido um movimento mais conciso nessa direção, né, de reconhecer que realmente é uma ferramenta, é uma ida sem volta, as pessoas estão usando e que precisa de algum tipo de regulamentação para isso nas diferentes demandas, né, nos diferentes contextos. E aí, sobre a questão da formação dos professores, né, ou uma discussão assim mais com os professores, a DEAP, de forma geral, assim, o princípio tem atuado mais diretamente com os estudantes, não diretamente com os professores, embora a gente tenha contato com docentes também por diferentes motivos, né? Mas o EA2, que é o espaço de apoio ao ensino e aprendizagem, que é o órgão responsável aí, nossa, não sei se eu travei, gente. Está todo mundo congelado aqui para mim. Para nós aqui, pelo menos para mim está ok, viu, Maria? Tranquilo. Tá bom, pessoal, minha tela que congelou aqui. Mas eu estava falando, o EA2 tem promovido algumas iniciativas nessa direção. Né? O ano passado, eu não cheguei a participar de todas as ações, mas teve aí uma abertura para ter um espaço institucional para se discutir sobre isso. Eu não sei se tem alguma coisa já programada para esse ano sobre essa temática. Talvez tenha ficado alguma coisa gravada lá no próprio site do EA2, ou materiais, né, sobre essa questão. Acho que
Mas acho que é uma questão muito importante aí que você está trazendo e que realmente ela tem que ser discutida. O Felipe trouxe uma pergunta para ele mesmo, né, sobre o uso de IA e aí o mercado de trabalho. Então, são perguntas que a gente realmente precisa pensar sobre, né? O que eu tenho desenvolvido, né? Que habilidades e competências eu tenho desenvolvido durante a minha formação e que a IA também tem contribuído, ou que eu não seja totalmente dependente dela para poder assumir, né, e ter a minha atuação profissional, seja ela em qual área for. Então, acho que a gente precisa ficar com essas perguntas mesmo à vista, né, para poder fazer escolhas mais adequadas, pensando na nossa formação, na nossa atuação profissional, ética e responsável. Complementando o que eu pensei aqui, Marilda, quando eu fiz a outra atividade, a gente falou sobre regulamentação do uso da IA, no caso, para o atendimento psicológico, né, que foi a discussão da oficina. Mas eu acho que a palavra que você falou aí sobre regulamentação é a gente aprender a fazer o uso e saber ter um órgão regulamentador ou ter cartilhas, um material que ajude a gente a regulamentar esse uso. Bom, pessoal, eu acho que a gente já tá estourando um pouquinho só, né? Mas estouramos o tempo, né? E eu acho legal também que isso não se esgote, né? Isso levanta as questões para a gente fazer para a gente mesmo, né? Acho que acredito que até essa é a intenção mesmo, né? Vim mexer com um pouquinho disso, né? Acho que vai ao encontro disso que a Marilda falou mesmo, né? Para manter isso debruçado sobre as práticas de estudo que a gente faz aí na universidade, né, que passa pelo esse uso de ferramentas, né, devo fazer ou não, né, se ficar isso se manter ali flutuando na sua cabeça por um tempo, eu acho que já é um parâmetro bacana, penso eu, né? E já aproveito para agradecer aqui, Crislane, acho que falo o nome de toda a equipe também, né, de ter levantado, como eu disse, essas questões muito importantes, eu acho que tem que permanecer ainda por algum tempo, né? A gente está nesse momento de transição mesmo, né? E queria aproveitar também para chamar todo mundo para as outras atividades que a gente está desenvolvendo aqui na DEAP também, e procurar os trabalhos da Crislane aqui, que a gente falou um pouquinho aqui no começo, ela também, né? E eu acho que é isso, se você quiser concluir com alguma coisa também, Crislane. O Felipe pediu para falar? Eu só queria saber se você consegue disponibilizar algum contato para a gente, e-mail, alguma coisa que a gente consiga te conectar nesse sentido de tirar essas dúvidas que a gente tem mesmo, quando for surgindo. Obrigado. Sim. Quer que passe por aqui ou você passa para eles, Marilda? Cris, se quiser colocar seu e-mail aqui no chat, o pessoal já registra. Tá, eu vou colocar e vocês podem me contactar. Gente, agradecer aí, pedir desculpas novamente, né? O começo a gente teve um problema técnico aqui, mas estou à disposição aqui para que vocês precisarem, né? A gente tem estudado mais sobre isso, se aprofundado, e nós vamos conversando mais sobre isso, viu? Enfim, eu vou colocar mg.edu.br. Meu e-mail tá aí para vocês. E aí, podemos continuar conversando por lá, viu, gente? Obrigada. Obrigada, Cris. Um abraço, viu? Saudade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.